Então, boa noite a todos. 19 horas e 6 minutos. Vamos ser pontuais, né? Como sempre somos, né, doutor Ciro? Então, agradeço a presença dos colegas, mais uma noite aqui com a gente, para que a gente possa, então, participar do segundo dia do curso de proteção e suporte ao médico, em comemoração aos 41 anos do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Então, quero agradecer, primeiramente, a doutora Tanise, que junto comigo, com a doutora Vanessa, né, com todo o pessoal da assessoria, organizamos, então, esse curso para vocês. Ontem foi uma noite muito legal, onde a gente pôde realmente esclarecer muitas dúvidas, e tenho certeza que hoje também será. Que hoje a gente vai contar com o doutor Alberto Gonçalves Júnior, que vai falar sobre legislação trabalhista, contratos, o que realmente está valendo, e com o doutor Douglas Muniz Barbosa, que é nosso diretor sindical da área dos residentes médicos, e ele vai conversar com a gente sobre o médico jovem, como o SIMESC pode ajudá-lo. Então, quero primeiramente dar a palavra aqui para o doutor Ciro, que está aqui do nosso lado. Boa noite a todos, que bom que estamos aqui. E abrir, então, para a doutora Tanise também dar boa noite a todos, e depois podemos começar com o doutor Alberto, então. Oi, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Agradeço primeiro o doutor Ciro, porque o doutor Ciro que teve toda essa ideia e que colocou a gente na linha para fazer esse curso. Agradeço a Juliane também, a doutora Vanessa e toda a equipe do corpo jurídico do SIMESC, o Rubinho, toda a equipe das assessorias do SIMESC. E a gente está, então, aqui comemorando os 41 anos do SIMESC, essa entidade que defende os interesses, que é a entidade que defende realmente o médico, o interesse do médico, os interesses trabalhistas, coletivos, individuais, defende na parte jurídica e que está previsto na Constituição. Então, agradeço a todo mundo e foi bem interessante o dia de ontem e que possamos fechar com chave de ouro hoje, que todo mundo aproveite esse curso. Lembrando só, Tanise, né, e a todos, que as perguntas, então, a gente deixa para o final, que vocês podem ir colocando também no chat, e depois a gente também vai dar a oportunidade as pessoas levantarem a mão, fazerem as suas perguntas ao vivo também. Então, vamos começar, doutor Alberto. Oi, boa noite, vamos sim, estamos prontos. Então tá, a palavra é sua, né, você é nosso advogado trabalhista, então, quiser se apresentar também um pouquinho, e começar, então, falando sobre a legislação trabalhista, vamos ver o que está valendo, né, o que está acontecendo nos dias de hoje. Muito bem, eu primeiramente queria agradecer ao doutor Ciro, à doutora Juliane, à diretoria do sindicato, a confiança, né, por estar incumbido de defender os interesses dos médicos nas questões trabalhistas, coletivas, e também por ter me confiado a palavra para falar sobre alguns aspectos atinentes aos contratos de trabalho, aos contratos em que o médico tenha alguma relação de trabalho, não só aquelas questões de subordinação, mas também todas as questões de trabalho, né? Então, eu sou advogado, sou especialista em direito do trabalho, professor de direito processual e do trabalho na Unisul. Graças à tecnologia, estou podendo fazer essa palestra hoje, eu estou aqui em São Paulo, no nosso escritório aqui de São Paulo. A gente está atendendo aqui, volto amanhã, mas estou passando a semana aqui para poder encaminhar algumas situações. Mas a gente nunca perde de vista o sindicato dos médicos, né? A questão fundamental, o sindicato, ele é sobremaneira salutar para que a gente possa fomentar o associativismo, né? Isso é muito importante para fortalecer a categoria, para defender genuinamente os interesses
daqueles que compõem a categoria dos médicos, né? A representatividade na prática, né? Que é o que a gente costuma dizer que o Sindicato dos Médicos ele faz essa representatividade na prática. E fruto disso são esses cursos, né? Que, no meu ponto de vista, são muito importantes para que a gente possa orientar de forma mais ampla e democrática aos médicos associados e defender, né? Orientar e assim poder defender as melhores condições de trabalho para os médicos, tá? Então, eu pedi um auxílio ao Rubim, tá? Para que ele consiga me ajudar aqui a passar os slides, né? As transparências. Eu ainda sou do tempo da transparência, mas vamos lá. O que a gente vai abordar hoje aqui, tentar ser bem rápido, prático, vou fazer essa pequena introdução. Eu vou falar sobre um aspecto também muito importante e muito atual, muito prático, que é a pejotização da atividade médica, ou, né, se vocês quiserem, um termo mais moderno, que a gente chama de uberização, tá, da atividade médica, e quais são os requisitos, né? O que a gente pode... o que deve ter essa pejotização para que ela efetivamente seja uma pejotização. Então, a gente vai tratar sobre o trabalho de pessoa física, como é que o médico pode ser contratado, pessoa física, e depois como pessoa jurídica. E, ao final, também, a gente vai tratar de questões afetas ao trabalho em cooperativas médicas, que também é uma situação muito comum que o trabalho médico envolve, né? Trabalho para cooperativa. E o que acontece? O que me acontece? Quais são os meus direitos e deveres, né? Nessa questão de cooperativismo, tá? Então, vamos lá, vamos passar ao próximo ponto. Eu botei esse xadrezinho ali, porque quando a gente vai trabalhar, a gente sempre tem a gente precisa, né? A gente vai fazer um negócio quando a gente vai trabalhar. E esse negócio tem que estar estabelecido dentro dos limites que foram combinados entre as partes, né? Então, o médico vai combinar com o dono do hospital ou o dono da clínica, né? Quais serão as suas atribuições, direitos e deveres, tá? Os horários que deve atuar, as obrigações, quais são as especialidades. E para isso, né? E diante disso, a gente verifica a importância para que a gente não tenha uma sobrecarga de trabalho a ponto de que o médico futuramente tenha ou não consiga cumprir a sua jornada, ou fique doente, né? Ou infrinja alguma regra ética. Então, é muito importante que sempre antes de se começar uma relação de trabalho, que depois eu vou explicar que relação de trabalho é toda atividade em que é envolvida o trabalho humano, onde tem força física humana. Então, sempre antes de iniciar uma prestação de serviços ou uma prestação de trabalho, é importante que as partes, contratante e contratado, estabeleçam de que forma se dará essa prestação de serviços. E essa forma, né, para que ela não se perca no tempo, é sempre importante ela estar redigida, né, num documento chamado contrato de prestação de serviço. Tá? Uns, pessoa jurídica, outros, pessoa física, outros seletistas, né, ou contrato de cooperativa. Então, é muito importante, né, que a gente tenha esses limites. Mas depois eu vou abrir um parêntese mais adiante, dizendo que no nosso direito brasileiro, direito do trabalho, a gente tem uma presunção, que se eu não tenho contrato, se eu não estabeleci as regras, contratado estou. Tá? Então, sempre, por exemplo, eu comecei a prestar um serviço para determinado hospital.
No entanto, eu não fiz nenhum tipo de contratação, não ficou verbal, né? Ficou aquela contratação verbal. Contratado estou. E quais são as regras? A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Quais são as regras? A gente vai ver daqui a pouquinho como é que vai se dar. Tá, ok? Rubinho, pode passar lá. Tá? A primeira questão que eu quero levantar aqui é sobre a pejotização. Tá? Eu descrevi aqui um pouquinho sobre o que significa pejotização ou uberização, tá? Que é um termo que consiste, né, em rotular as pessoas físicas por meio da constituição ou da criação de pessoas jurídicas para prestação de serviço. Então, não é a pessoa física da doutora Tanise ou do doutor Ciro que vai prestar esse serviço. Será uma outra pessoa, com uma outra documentação, né, chamada pessoa jurídica, que vai ter um CNPJ, que vai fazer essa prestação de serviço. Mas, muitas vezes, essa prestação de serviço, prestada por essa pessoa jurídica, ela vem a camuflar uma situação de fato que acaba prejudicando e sonegando muitos direitos do médico e também do próprio fisco, né? da própria arrecadação federal e de impostos. Tá? Inclusive questões de direito previdenciário. Tá? E diante disso, tá? A gente vai ver um pouquinho mais adiante, a nossa legislação diz o seguinte, que nesses casos onde se cria uma pessoa jurídica a fim de que o médico singularmente faça a prestação de serviço, tá? Essa contratação ela é nula, né? Como já dizia o padre Quevedo, ela não existe, tá? No mundo jurídico. Ela pode até existir na questão num acordo entre as partes acabam transigindo sobre as questões do direito do trabalho, ali, do contrato de trabalho, mas, aos olhos do legislador, essa contratação não deveria ser dessa forma. Ela deveria respeitar todos os direitos sociais, tá? De saúde e segurança do trabalho para o empregado, tá? Ou para o médico, no caso. Então, por exemplo, eu vou contratar a doutora Tanise para fazer uma prestação de serviço. No entanto, a gente estabelece jornada de trabalho, ela não pode designar outra pessoa para prestar serviço, eu pago um salário mensal para ela, ou semanal, ou por hora, ou por atividade, tá? E ela ainda acaba tendo que respeitar as normas da minha empresa, sendo advertida no caso de descumprimento de alguma das regulamentações empresariais. Então, isso aí a gente tem uma lógica, uma clara camuflagem de uma relação de emprego, tá, travestida através de um contrato de prestação de serviço civil. Tá? Então, muito salutar isso aí. Então, a legislação, tá, se for levar ao cabo essa situação, o legislador entende como uma forma nula que não deveria existir, uma vez que há os requisitos de uma relação de emprego. Pode passar lá, Rubinho. Tá? Com relação a essa pejotização, tá, a gente acaba indo um pouquinho mais além. Por quê? Quando a gente faz essa pejotização, a gente acaba criando um instituto jurídico chamado de terceirização. A pejotização, ela é uma gíria, né? O termo técnico jurídico adequado seria uma terceirização de mão de obra. Tá? No caso, eu teria um hospital, né? A regra ou a lógica, né, seria de que esse hospital tivesse os empregados, dentre eles os médicos que fariam a prestação de serviço da minha atividade fim. Com a atualização das normas trabalhistas, houve a permissão de que as atividades fins da empresa elas pudessem ser terceirizadas. Eu poderia contratar outra empresa para fazer a prestação de serviços da minha atividade fim. Tá? Antes dessa reforma trabalhista, somente algumas atividades, como a de limpeza e segurança,
eram permitidas, né, ou as atividades meio eram permitidas de se terceirizar. Tá? Então, eu botei aqui apenas um conceitozinho bem simples, né? É uma forma moderna de contratação que já era utilizada em diversos países como modelo de negócio e alternativa de organização de empresas que buscam por especialização de serviço. Mas a relação, cultura, natureza devem ser alteradas para eliminar os riscos de reconhecimento de vínculo de emprego, especialmente em relação ao requisito já mencionado, que é da subordinação. Tá? Então, assim, muito embora eu tenha essa terceirização, tá? Há de haver um cuidado, tá? Ou um alerta para que, ainda que se tenham duas empresas, eu vou passar, pode passar lá, Rubinho, para o próximo slide, que é uma situação, eu acho que fica mais claro para quem está assistindo como é que funciona a terceirização. Ainda que eu tenha uma relação multilateral de prestadores de serviço, tá? Eu ainda tenho que ter atento à questão do empregado, tá? Porque assim, eu não sei se meu mouse acaba funcionando ali, Rubinho. Não? Funciona? Tá? Mas ali vocês podem ver. Não, pode subir isso, tá? Pode subir. Assim, nós temos ali o empregado, aí lá em cima, no vértice, temos a empresa tomadora de serviço, lá em cima, tá? E depois nós temos a empresa de trabalho temporário e mão de obra, tá? Isso é uma terceirização. Isso é uma pejotização, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma empresa lá na ponta superior do vértice, que seria o hospital, tá? O hospital é que vai tomar o serviço, tá? O hospital, ele não quer contratar diretamente o médico, tá? Ou o enfermeiro, ou o segurança, tá? Então, ele contrata, ali no vértice direito, né, uma empresa de trabalho temporário e mão de obra especializada, tá? Que seria uma empresa de prestação de serviços médicos, tá? E essa empresa de terceirização de serviços médicos, então, teria que ter um empregado para fazer a prestação de serviço. Tá? Entre o empregado e a empresa de trabalho especializado, nós teríamos uma relação de emprego seletista. Tá? Se eu não tivesse aqui essa relação de emprego, tivesse uma outra empresa aqui, nós teríamos ainda mais uma pessoa que teria que fazer a prestação de serviço. Teria que ter o ser humaninho lá prestando serviço, né? Fazendo a consulta. Então, a gente teria uma quarteirização de serviços, tá? Ou uma quinteirização, uma sexteirização de serviços, tá? Então, essa é a forma que o legislador quis mostrar para a gente, dizendo assim, é possível a terceirização? Sim, desde que tenham essas três pessoas. Só que o problema acontece quando a empresa de trabalho temporário e mão de obra especializada é a mesma pessoa do médico, tá? Que recebem ordens da empresa tomadora de serviços. É aí onde mora o perigo, né? É aí onde mora toda a questão de desconfiguração da terceirização, tá? Que a gente tem uma terceirização camuflada, tá? Para sonegação de direitos e violação, né, da saúde e segurança do empregado, que seria o médico, tá? Então, basicamente é essa a relação de terceirização. Então, eu tenho que ter, primeiro, a empresa que vai tomar o serviço, que seria o hospital, depois a empresa de mão de obra especializada e 3, o empregado. Tá? Eu tenho que ter uma pessoa, um ser humano, que vai fazer essa prestação de serviço. Tá? Então, isso tudo fica muito claro. E aí, no próximo slide, eu botei uma carinha ali, né? Assim, poxa, mas e agora, né? Poxa, eu sou pessoa física e eu sou pessoa física, mas ao mesmo tempo jurídica. Como é que eu tô, né? Que balaio de gato é esse? Como é que eu posso ser? E o autônomo? Será que eu não sou autônomo? Será que eu não sou
prestador de serviço, pessoa física, autônomo, como é que eu funciono, né? Pode passar lá. A gente fica com esse engasgo, né? Então, assim, o trabalho pessoa física, tá? Quando existe, por exemplo, o médico, ele tem o seu consultório, tá? Então, ou pessoa física, né? Esquece o consultório, mas a pessoa física em si, ele pode ser ou autônomo ou empregado, tá? São essas duas situações. Pode passar lá, mestre. Tá? Quais são as características do trabalho autônomo, né? O autônomo, ele trabalha por conta própria, ele que define o seu horário de trabalho, é ele que define quantas pessoas ele vai atender no dia, ele que faz a sua agenda, ele que tem os equipamentos de produção, tá? Ele que define a forma de utilização de equipamentos de produção, tá? Ele assume o risco do próprio negócio, então ele tem um consultório, ele vai ter que pagar as contas do consultório, se ele não atender, ele não vai ter como pagar as contas do escritório, do seu consultório, tá? E não transfere, ele não terceiriza essa atividade, tá? Ele mesmo presta esse tipo de serviço, tá? Depois, ele desenvolve a atividade com discricionariedade, iniciativa e organização própria, né, que eu já tinha falado. Escolhe o lugar, modo, tempo, forma de execução de serviço. E a legislação que rege, né, é o Código Civil. Tá? Então, ele vai ser remunerado através de honorários, tá? Ele vai ter essa remuneração definido através de um contrato de prestação de serviços, tá? Cuja as linhas de atuação, a regra desse jogo será o Código Civil. Tá? Lembrando que, sempre quando eu tenho o Código Civil, eu presumo que as partes elas estão equitativamente equiparadas, né? Elas são equiparadas. Eu não tenho nenhum tipo de adequação de altura das pessoas para que eu possa dar justiça às relações. Tá? Então, assim, eu tenho duas pessoas com a mesma capacidade. Tá? Então, o autônomo trabalha dessa forma. Ok? E depois o empregado, tá? Pode passar lá, Rubinho. O empregado também é uma forma de prestação de serviço em que há uma pessoa física, há a pessoalidade, tá? E que essa pessoa que está prestando serviço, que está desenvolvendo essas atividades, ela é um colaborador permanente, tá? Em atividade normal do empregador. Tá? Então, ele está lá dentro da empresa fazendo aquela prestação de serviços habitual, de forma habitual, ainda que ele faça no próprio consultório. Tá? Olha só que interessante. Tá? Mas desde que coexistam os elementos caracterizadores de uma relação de emprego. Quais são eles? Tá? Tá lá no próximo slide. Tá? Esses 4 elementos, tá? São definidos lá no artigo 2 e 3 da CLT. Diz assim, olha, eu vou ter uma prestação de serviço, tá? Vai ter um ser humano realizando uma determinada atividade. Se houver esses 4 requisitos, tem a norma que se aplica é a CLT. Se eu não tiver algum desses 4 requisitos, o que se aplica é o Código Civil. Tá? Então, qual é o primeiro requisito? É a onerosidade. Então, eu vou transferir a minha força, né? O que é um contrato de trabalho? Eu tenho os meios de produção, só que eu não tenho expertise para fazer essa prestação de serviço. Então, eu contrato um empregado que, em troca da expertise dele, eu vou pagar um salário. Tá? Então, há uma onerosidade nessa prestação de serviço? Sim, há. Né? Ele recebe salário ou, no caso, pode ser que ele receba honorários. Tá? A pessoalidade, o que significa pessoalidade? Esse médico ou esse prestador de serviço, ele pode transferir a responsabilidade da prestação de serviço a outra pessoa? Se sim, a gente não tem uma relação de emprego. Se não,
a gente tem uma relação de emprego. Num caso recente que nós atuamos, o que é que aconteceu? O médico, ele foi contratado na forma de pessoa jurídica e a empresa falou o seguinte: não, ele pode ser substituído por outra pessoa. Aí eu perguntei: qual pessoa? Aí disse: por outro médico. Mas qual outro médico? Por exemplo, pode vir um médico, amigo meu, lá do Rio Grande do Norte, passar uns dias aqui, eu não quero trabalhar, e esse médico quiser fazer o plantão, ele pode? Eu disse: não, não pode, tem que ser o médico cadastrado na empresa. Então, nós não temos, né, nós temos a pessoalidade. Então, não é o substituto que o médico quer, né? É o substituto que a empresa determina, que é o outro colega de trabalho cadastrado na própria empresa. Tá? Então, pessoalidade é isso, é o médico ter que estar presente pessoalmente, ou, né, hoje, meios tecnológicos, mas ele não pode delegar a outra pessoa ou a pessoa que bem lhe convenha para exercer essa atividade. Tá? A habitualidade, que é a questão de hábito, né? Ela está prestando serviço com certa frequência, tá? Então a gente costuma dizer que vai depender de caso a caso, tá? Então a habitualidade é com hábito, né? Agora, o que é o hábito? Tá? Por um contrato de 30 anos é diferente de um contrato de 2, 3 meses, né? Então, uma vez por mês, num contrato de 30 anos, eu tenho uma habitualidade. Agora, uma vez por mês, num contrato de 3 meses, eu não tenho tanta habitualidade assim. Tá? Mas há essa habitualidade. E, por fim, a subordinação, que no caso dos médicos ela é muito difícil de caracterizar, porque muitas vezes, via de regra, o médico é que define medicação, tratamento, né, se vai ser transferido ou não, enfim, o médico ele tem uma autonomia muito grande, ele decide muitas coisas sozinho, sem precisar de outras pessoas. Mas existe uma coisa que é a subordinação estrutural, tá? Que a legislação, os julgados, a jurisprudência vem entendendo que assim, não, muito embora o médico tenha a autonomia dele, ele tenha o poder de decisão dele, ele está vinculado, está adstrito, ele é dependente de uma estrutura, né? Por exemplo, nos hospitais, há um setor de recursos humanos, tá? Quem faz as compras é uma outra pessoa, ele depende de outras pessoas para que o serviço dele possa ser desenvolvido com perfeição e completude. Tá? Então, não é a subordinação que a gente está acostumado a ver de dar ordens e obedecer, mas sim uma subordinação de estrutura, tá? De estrutura empresarial. Ok? Então, havendo esses 4 elementos, tá? Onerosidade, pessoalidade, habitualidade e subordinação, há aí a aplicação de uma norma específica. Qual é? CLT. Tá? Então, acho que a gente pode passar para o próximo slide ali. E aí, sendo o empregado caracterizado, caracterizando esses 4 elementos, o que teria direito aqui? Eu até não coloquei aqui, mas, primeiro deles, salário mínimo fixado em legislação específica, na Lei 3.999. Tá? Os intervalos lá também especificados. A anotação na carteira de trabalho e previdência social, isso vai dar reflexos futuramente, aposentadoria especial do médico, né, com um tempo um pouco mais reduzido. Piso salarial está aqui, férias, né? Ele vai ter que ter 30 dias de férias por ano trabalhado, 13º salário, aviso prévio, se for permitido, ele vai ter 30 dias ali de aviso prévio, ele vai ter ali o fundo de garantia por tempo de serviço. O fundo de garantia ele tem uma história muito peculiar, mas depois eu explico para vocês aí numa outra hora, mas ele tem esse direito, que são
a empresa paga 8%, né, como um seguro, né? O FGTS seria tal como um seguro. Sou demitido lá e recebo um prêmio ao final, né? Recolhimentos previdenciários, tá? A empresa também contribui com as contribuições de previdência privada, né? E as horas extras aí com no mínimo 50% de acréscimo, tá? Então esses são os direitos, né? São as normas aplicadas a quem tem aqueles 4 elementos, 4 requisitos ali configurados, tá? O empregado, então, é um prestador de serviços de ordem direta, com contrato de prestação de serviços, não, aqui é pessoa jurídica já, né? Então, vamos lá, o meu atalho aqui tá me escondendo. Deixa eu ver se eu consigo. Tá? Então, nós temos aqui, pessoa jurídica. Quem que é a pessoa jurídica? Tá? Pessoa jurídica é prestador de serviços de ordem direta, com contrato de prestação civil e comercial, com expedição de nota fiscal, recolhimento de impostos e todas as formalidades. Tá? Então, no caso, o médico empresa, ele acaba tendo que ter todas esses requisitos, né? Ele é prestador de ordem direta, ele tem que ter lá o seu bloquinho de nota fiscal, ele tem que ter os alvarás de funcionamento exigidos pela prefeitura, tá? Enfim, tá? Então ele tem todas essas formalidades. Tá? Aí coloco ali, embora a CLT não proíba a contratação de empregados através de PJ, caso estejam presentes os elementos que configurem um vínculo empregatício, essa prática pode ser considerado fraude. Tá? Então, muito embora eu tenha um contrato de pessoa jurídica em que há aqueles 4 elementos, tá? Eu tenho aí uma questão que é o princípio da primazia da verdade, né? Ou a aplicação da verdade real, tá? Que é a verificação dos fatos propriamente ditos. O que consta no papel, nesse caso, ele é indiferente, tá? Que eu costumo nas minhas aulas dizer o seguinte, eu fui contratado como professor, mas de aula eu não dou nenhuma, o que eu faço é limpeza de banheiro. Mas o contrato é de professor. Mas os fatos que regem os fatos que existiram não foram da forma como consta no papel, tá? Então, muito embora exista essa possibilidade, caso na prática existam esses 4 elementos, nós temos caracterizado aí uma relação de emprego, tá? Já estou me encaminhando para o final, tá? Então, pode passar lá, Rubinho, próximo slide. Então, aqui, com a aprovação da lei da terceirização, surgiram algumas dúvidas, né, sobre contratação de empregados através de PJ. Tá? Essa prática foi legalizada? Sim, foi. Tá? Foi legalizada. É possível? É possível a terceirização, mas há de haver alguns cuidados e alguns alertas para que o médico não caia em algumas armadilhas, tá? Como, por exemplo, ter a subordinação, ele vai, muito provavelmente, empresa não tira férias, empresa não tem 13º, empresa não descansa, empresa é uma empresa, tá? Então, o médico ele vai ter que se fazer presente 100% do tempo ou de acordo com aquilo que ficou contratado, tá? Muitas vezes é uma empresa, efetivamente, uma empresa de prestação de serviços médicos, mas outras vezes o que é? O médico sozinho, que acaba ou ingressando numa pessoa jurídica que ele não conhece, ou ele tem a própria empresinha, né, que ele mesmo presta serviços. Tá? Então, ele vai ter que se fazer presente dependendo da forma como ele vai contratar. Por isso que lá no início, eu chamei a atenção acerca das regras do jogo. Tá? Então,
definir se há a possibilidade de um substituto, quem que vai definir esse substituto, para que o médico possa ter seu período de descanso, o período de jornada de trabalho, qual é o período que tem que ser prestado esse serviço, enfim. Tá? Então, as regras do jogo são muito importantes, né, nessa situação. Por quê? A partir do momento que nós tivemos a reforma trabalhista e a classificação dos médicos como pessoas hipersuficientes, nós temos aí uma equiparação entre as duas empresas, médico e empresa contratante. E a partir daí, nós teríamos, então, aquilo que está escrito, definido de forma cabal. Vamos lá. Já estou me encaminhando aqui para o final, tá? E, por fim, as cooperativas, tá? Aqui a cooperativa é um agrupamento de pessoas, tá? Que tem uma regência de uma lei específica, tá? E estímulos, tá? Pela própria Constituição, estímulos fiscais e financeiros, tá? Onde as pessoas se reúnem para que elas mesmas possam criar empregos ou serviço para elas mesmas. Tá? Pode passar lá, Robinho, por favor. Próximo slide. Tá? Quais são os requisitos da cooperativa? Tá? Ela não objetiva lucro, tá? Diferentemente de uma empresa, a empresa visa lucro. Tá? A empresa tem o seu próprio retorno, além de ter o retorno para o próprio sócio, a distribuição de lucros. Tá? Mas a cooperativa, todo o ganho ele tem que ser dividido entre os cooperados, tá? Não pode ficar para a cooperativa. Tá? Os ganhos são compartilhados de forma proporcional aos serviços prestados, então aquele que trabalhou mais vai ganhar mais, aquele que trabalhou menos vai ganhar menos, de acordo com a sua produção. Todas as atividades são distribuídas com as mesmas oportunidades aos seus membros. Então, se tem lá uma cooperativa, então tem que ser oportunizado a todos os membros daquela cooperativa a realização de trabalho naquelas mesmas condições. Então, se tem lá um plantonista, né, tem um plantão para fazer, então esse plantão ele tem que ser distribuído de forma igualitária a todos os membros da cooperativa. Tá? E não há pagamento de salário e nem o recebimento de valores fixos. Tá? É tão somente por produção. Ok? Que mais que nós temos aqui? Tem mais algum slide ali? Só tem uma pergunta. Afinal de contas, cooperado é ou não empregado? Tá? Não, não é. Tá? Não é. Mas né, a gente sempre alerta o seguinte, para que os médicos tenham em mente o seguinte. Aqueles 4 elementos lá de cima, onerosidade, pessoalidade, qualidade e subordinação, então a gente tem aí uma relação de emprego. Ok? Senhores, eu fico aberto aqui para qualquer dúvida, tá? São aí meus contatos, tá? Agradeço mais uma vez a doutora Juliane, ao doutor Ciro, a toda a diretoria do Sindicato dos Médicos, tá? Por ter mais essa oportunidade de poder falar de um assunto que para mim é muito caro, muito gostoso de se comentar e tratar. Tá bom? Fico à disposição. Um forte abraço a todos e uma boa noite. Obrigada, doutor Alberto. Vamos seguir, então, com o doutor Douglas Muniz Barbosa, como já foi apresentado previamente, e ele vai falar, então, sobre o médico jovem, como o CIMESC pode ajudá-lo. Está contigo, Douglas. Uma boa noite a todos, boa noite, doutor Ciro. Em seu nome, vou cumprimentar os demais diretores presentes, os demais colegas presentes nessa reunião. Agradecer ao convite que a doutora Tanise me fez para poder falar aqui, agradecer também a doutora Juliane por tê-la ajudado aí a organizar esse evento. A gente vê que a casa está cheia e isso é muito bacana para o sindicato. E também parabenizar aí o CIMESC pelos seus 41 anos de atuação aí junto à categoria e essa atuação que vem sempre pautada pelas boas práticas médicas e ela tem tido um papel de protagonismo aí, como o doutor Ciro sempre frisa frente às nossas discussões.
Para falar sobre o jovem médico, basicamente eu não fiz uma apresentação, porque muito do que eu vou conversar aqui, eu fiz algumas anotações, são as experiências pelas quais eu passei, e provavelmente muitos de vocês também passaram logo que se formaram, ou nesse período de jovem médico, que pelo CFM é definido com até 10 anos de formado, né? E que é o período em que a pessoa recém sai da faculdade, se forma e vai para o mercado de trabalho. Na medicina a gente tem muitas particularidades, e isso ficou obviamente claro pela palestra do Dr. Alberto agora, e são particularidades que também não são simples de serem compreendidas, né? Isso que o Dr. Alberto falou apenas relativo à contratação, e ainda fora todas as outras questões que o médico vai se deparar no seu dia a dia. Para isso, obviamente, o sindicato ele conta aí com uma estrutura que pode ajudar o médico jovem, né? O jovem, quando se forma, ele sai com uma inexperiência não só técnica, né, o que gera, obviamente, insegurança, mas ele sai também com uma inexperiência com questões relativas ao próprio mercado de trabalho, a relacionamento com demais colegas, a como se posicionar, por exemplo, nas redes sociais, como se portar frente até aos próprios pacientes, e isso, com o passar do tempo, ele vai adquirindo a experiência e vai melhorando a sua relação com essas situações. O que acontece é que até os dias de hoje, a gente não tem nas faculdades, agora isso está mudando, é uma perspectiva que tem sido mudada, uma cadeira ou algo que nos ensine a como lidar com essas situações durante a faculdade, para que a gente saia da faculdade com alguma expertise no que diz respeito a contratos de trabalho, ou até questões, preenchimento de formulários, preenchimento do geral, né, que a gente tem que estar preparado no dia a dia como médico. Além dessa situação de a pessoa já sair inexperiente, já sair insegura técnica, com insegurança jurídica, com insegurança financeira muitas vezes, porque se formou, vinha sendo financiado ou pelos pais, ou então com outras alternativas, e aí vai cair no mercado de trabalho. Hoje a gente passa aí por um aumento muito grande na concorrência na medicina, né? São formados em torno de 30 mil médicos ano no Brasil, são mais de 350 faculdades. E todo esse movimento, ele acaba precarizando ainda mais as relações de trabalho, as relações entre as pessoas. Por quê? Porque com uma maior oferta, uma maior demanda de médicos, as condições de trabalho elas começam a ser reduzidas, a questão do valor do próprio repasse financeiro começa a ser reduzido, o mercado ele começa a se ajustar para esse aumento de oferta. E isso faz com que contratos sejam mais fracos, faz com que contratantes sejam mais fracos também. Isso pode gerar com que, por exemplo, os grandes grupos cheguem nas cidades, digam o seu preço, tabelem o seu preço e não deem margem de negociação para os médicos, né? E aí o médico que está ali, recém-formado, não tem experiência, está preocupado com o que fazer, ele às vezes acaba aceitando ou se dispondo a condições inadequadas de trabalho, ou acaba se expondo a situações de risco civil, jurídico, penal e condições trabalhistas. Nesse sentido, o sindicato médico ele pode dar a guarida para esse jovem médico. Para ele poder dar essa guarida e para ele poder subsidiar as tomadas de decisões do jovem médico, inclusive o Cimesc em Santa Catarina faz um trabalho diferenciado, cobrando um preço mais barato para aquele que é jovem médico, e inclusive também cobra um preço diferenciado e um preço até mais barato para o médico residente, para que este se associe ao sindicato e também tenha a sua associação, a Associação Catarinense dos Médicos Residentes. Ou seja, o sindicato tenta trazer o jovem médico para colocar embaixo do nosso guarda-chuva e para que a gente possa prestar esse serviço que o jovem médico sai tão inseguro ou sai completamente perdido, muitas vezes, da faculdade ou até mesmo da residência, que é uma condição em que a pessoa está aprendendo, já é médico, mas ela está sob supervisão. Ou seja, ali você consegue ainda, fica esse clima de ser estudante ainda
e não estar totalmente colocado no mercado de trabalho. Portanto, o que eu vou dizer aqui, basicamente, é um resumo do que já deve ter sido dito nesses 2 dias de palestras, né? São em relação à prestação de serviço que o sindicato tem para os jovens médicos, né? A gente tem, por exemplo, a nossa assessoria civil, assessoria jurídica civil e penal. Uma condição que o médico se coloca, às vezes, são situações de responsabilidade. Por exemplo, recém-formado vai trabalhar numa pequena cidade, oferecem para esse recém-formado a vaga de diretor técnico daquela entidade menor, associado com um ganho maior, um ganho financeiro maior. Muitas vezes, estimulado só pelo ganho financeiro, o jovem pode acabar se colocando nessa situação. E a gente sabe que a direção técnica ela é envolta de muitas responsabilidades. Aquela pessoa que não tiver esse conhecimento já de base, mas que está ali só pela questão da insegurança financeira ou por outros motivos, querer assumir uma responsabilidade como essa, ela tem no sindicato médico todo o suporte e aparato para que possa tirar todas as suas dúvidas, gerar demandas e, com isso, dirimir situações que possam lhe trazer prejuízo profissional. Então, para isso, existe aí a assessoria jurídica, tanto civil quanto penal. Bem como a pessoa pode estar sozinha, fazendo plantão, em algum canto, alguma cidade menor, ou até mesmo numa grande cidade, e ela fica sozinha no plantão, o plantonista que vem depois não aparece, e aí o que fazer, a quem recorro? Vou ligar para o meu colega, vou ligar para quem? Não, para tudo isso existe a assessoria 24 horas, a assessoria jurídica 24 horas do sindicato, que pode ajudar a pessoa que está ali nessa situação a como sair daquela maneira e sair de uma maneira legal para que ela não se comprometa juridicamente. A gente tem também a assessoria contábil. Logo que a pessoa se forma, ela pensa assim, vou me formar, vou começar a trabalhar e imediatamente vou começar a ganhar dinheiro, porque, afinal de contas, eu estou trabalhando, eu tenho direito a ganhar dinheiro. E quando ela vê qual é o mecanismo de contratação, não é CLT, não é processo seletivo, é através de uma PJ. O que fazer? Como que eu monto uma PJ? Para que lado eu vou? Se eu não sei isso, se eu nunca tive uma aula disso, se eu não faço a menor ideia de como fazer isso. O sindicato médico também tem como ajudar, não através da assessoria contábil e através até da própria assessoria trabalhista, e o doutor Alberto nos deu uma palestra agora falando de alguns detalhes. Obviamente, esses detalhes falados pelo doutor Alberto, eles não cabem na grande gama de necessidade que tem para você abrir uma empresa, um PJ, e cadastrar, por exemplo, essa empresa numa prefeitura. Muitas vezes esse processo de cadastramento de uma PJ para prestação de serviço, ou numa prefeitura, ou até para um hospital, ele não leva 1 mês, pode levar 2, 3 meses. E o jovem médico estava ali, não sabia disso, e ele vai ficar 3 meses que ele não vai receber. Então, antes disso acontecer, o sindicato médico ele pode auxiliar o jovem a fazer isso, né? E todo esse trabalho que a gente desenvolve indo nos lugares, fazendo palestras, tudo isso já é um trabalho de conscientização para que, quando se formem, tenham ciência de que dentro do sindicato a gente pode estar dando esse suporte. Outra condição agora muito clara, né, por conta dessa mudança de mercado, dessa formação enorme de colegas e de mudança na concorrência, é a questão também das mídias sociais, né? A pessoa pode optar, assim que se forma, que olha para o mercado de trabalho, pensar assim, vou ser um médico de Instagram, é uma possibilidade, vou ser um influenciador nas redes sociais. Perfeito, é uma possibilidade, não deixa de ser um nicho de mercado. Mas como fazer isso? Vou começar a tirar foto, vou começar a simplesmente postar orientações ao Léo, como desenvolver esse trabalho. O sindicato médico também possui, dentro da sua gama de ação, a assessoria de imprensa, que pode ajudar esse jovem médico ou direcioná-lo a não incorrer em erros que sejam infrações éticas, que podem, inclusive, prejudicar a carreira dele futuramente, num futuro muito breve. Então, esse também é mais uma das gamas de trabalho que o sindicato médico pode desenvolver. Bom, resolvi, então, entrar na residência. Vou entrar na residência, vai estar tudo certo, porque lá eu sou
lá eu vou ser vou estar num estágio supervisionado, nada vai me afetar lá. Errado, não é assim que a situação acontece. Além das condições de trabalho que não são as mais adequadas nos dias de hoje, o médico residente tem suas responsabilidades legais também, às quais ele precisa responder. Para isso, o sindicato médico também desenvolve um trabalho especial e específico. Ele dá toda a guarida jurídica, civil e penal para todos os médicos em Santa Catarina, né, que tem um CRM em Santa Catarina e que a situação ocorre em Santa Catarina, bem como ele pode trabalhar pelas condições de trabalho em si, né, condições inadequadas de trabalho, aí a gente tem essa assessoria trabalhista que pode nos ajudar, como vem sendo feita a questão aí do auxílio moradia para os médicos residentes, e ainda a gente tem a questão do seguro de responsabilidade civil, que todos os médicos deveriam ter, os médicos jovens já deveriam sair da faculdade pensando em fazer um seguro de responsabilidade civil, e aí o sindicato médico ele desenvolve uma ferramenta específica para médicos residentes, que é um seguro de responsabilidade civil com um valor diferenciado. Em parceria com a empresa Santolin, a gente oferece esse produto para todos os jovens médicos residentes, sabendo da condição financeira, que não é das melhores, que não pode atingir o patamar de um médico já formado há mais tempo, com mais experiência, já no mercado de trabalho há mais tempo. Então, o sindicato médico oferece também esse serviço. Nesse período de insegurança que o médico fica, insegurança técnica, insegurança com relação ao trabalho também, o sindicato médico desenvolve aí um papel fundamental como representante da categoria e o representante junto à sociedade civil e buscando, de uma maneira geral, melhores condições de trabalho para aqueles que têm relação com o governo estadual, que têm relação com o governo municipal ou até mesmo com as empresas privadas. Ao longo desse último ano, a gente teve uma participação importante do sindicato médico durante um período de negociação num hospital privado que trouxe muitas dúvidas para todos aqueles que já eram médicos experientes, que estavam na casa até muito mais de 10 anos, mas mesmo eles estavam em dúvidas. Imagina aqueles que estavam recém-formados, chegando e passando por um período de transição, de troca de empresa. Foi falado em plano de demissão voluntária, termos que talvez o jovem ali recém-formado nunca nem tivesse ouvido falar durante a faculdade ou nem imaginava que ia passar por isso na profissão de medicina. E o sindicato tem ali como papel de intermediador, um papel de intermediação, fazendo a relação, fazendo com que as arestas sejam aparadas, muitas vezes um papel de aconselhador, ajudando a acalmar a ansiedade destes que ali estavam. Se os experientes estavam ansiosos, imagina os jovens, como também não estavam ansiosos naquele momento por uma resolução que agradasse a todos. Então, nisso também o sindicato médico ele pode ajudar. Outras questões que a gente vê muita dúvida que o sindicato médico também ajuda, e isso ajuda através de seus diretores regionais, principalmente, ou dos diretores que são da executiva, mas que atuam aqui na Grande Florianópolis, quando tirar dúvida mesmo. A gente tem diversos colegas que fazem escalas de plantão, diversos colegas que trabalham em múltiplos hospitais e que às vezes eles não sabem nem a quem se direcionar quando ocorre algum tipo de situação. Quero fazer uma denúncia, essa denúncia é para o CRM, ou essa denúncia em específico, eu posso buscar quem? E aí o sindicato médico, através de todos os seus diretores, e a grande maioria que eu tenho certeza que deixam aí os seus telefones, os seus WhatsApps, todos liberados, a gente faz um trabalho muito importante tirando dúvidas também desses colegas, e isso no dia a dia, a gente sempre recebe muita dúvida, os colegas recorrem a nós para poderem sanar algumas questões. Então, isso é a importância desse tipo de simpósio onde os colegas recebem as informações em relação às assessorias e ao tipo de trabalho que o sindicato médico pode prestar, e esse trabalho ele pode ser levado para frente para essas pessoas que têm dúvida.
Obviamente, o nosso trabalho, além de tirar a dúvida, é também tentar filiar mais médicos possíveis, porque a gente sempre fala, né, que médico filiado, sindicato mais forte, quanto maior a nossa representatividade, mais força o sindicato médico vai ter para trabalhar, para representar e também para fazer, inclusive, negociação com os entes que são aí os contratantes, no caso. Dentro dessa questão do médico jovem, o Cimesc ele tem feito essa parceria com a Associação Nacional dos Médicos Residentes e com a Associação Catarinense dos Médicos Residentes, num trabalho muito grande de representação e de atuação, inclusive com financiamento de idas até Brasília, onde as coisas precisam ser resolvidas de maneira pessoal, muitas vezes. Isso é importante que todos os diretores que aqui estão, ou então aqueles colegas que são filiados e que também estão acompanhando esse simpósio, entendam que muitas vezes o nome Cimesc pode não aparecer como sendo ali o financiador ou como sendo o próprio representante direto do sindicato a estar negociando ou com os deputados ou com o Ministério da Saúde, mas sim o sindicato médico dá lá a sua cota, às vezes financeira, bem como também a sua cota de conhecimento para que a gente possa fazer essas negociações. Foram muitos anos de sucesso aí nos últimos tempos, nessa parceria de sindicato médico com a Associação Catarinense dos Médicos Residentes, em que a gente avançou em muitas pautas, inclusive na questão de aumento da Bolsa de Valores e da Bolsa, dos valores da Bolsa repassada, bem como outras questões trabalhistas, questão agora do auxílio moradia, questão de modificações que vão ocorrer para frente com relação à própria residência médica e a própria lei da residência médica, né? A gente tem também a questão da assessoria contábil. Quando o recém-formado vai para o mercado de trabalho, ele muito provavelmente não fez nenhuma declaração de imposto de renda na sua vida, talvez tenha feito declaração de isento, quando na maioria das vezes os próprios pais fazem para os seus filhos essa declaração de isento. Então, a pessoa chega no mercado de trabalho, olha para um lado, olha para o outro, tem que declarar o imposto de renda, o que fazer? Vou contratar um contador, vou correr, não sei. A gente tem esse serviço dentro do sindicato médico de contabilidade, que já tem uma contabilidade com muita experiência com os colegas. Inclusive, essa semana foi divulgado no grupo ali um agradecimento de um dos colegas filiados em relação à prestatividade do serviço de assessoria contábil. Com toda certeza, é uma prestação de serviço muito importante para os jovens médicos. Com relação às questões trabalhistas, quebras de contrato, condições inadequadas, a gente tem um exemplo muito grande em Santa Catarina, que é a questão do SAMU. Boa parte do jovem médico, daquele que se forma, daquele que opta, até às vezes por fazer a residência, tenta conciliar o seu trabalho. E uma das portas de entrada para o trabalho, que a gente sabe em Santa Catarina, é o SAMU. E o SAMU passou aí, nesses últimos tempos, por muitas mudanças, muitas questões, muitos altos e baixos, e o sindicato médico, por todo o tempo, esteve junto, apoiando, dando suporte, tanto na questão trabalhista, quanto na questão de negociação, de uma maneira geral, tanto para o jovem médico, quanto para aquele médico mais experiente. Hoje em dia, a gente tem também uma questão muito importante, que são as organizações sociais de saúde, que estão gerenciando boa parte das UPAs, que também são uma porta de entrada para o médico recém-formado. E as organizações sociais de saúde, elas têm essa questão ou da pejotização, ou até, às vezes, a questão da quarteirização, né? A OAS contrata e recontrata uma PJ para prestar o serviço médico, e aí o cara que é jovem, que está recém-formado, simplesmente vai sendo levado de um lado para o outro, às vezes não sabendo dessas condições, como, por exemplo, o doutor Alberto colocou ali. Pode ser outro médico a vir fazer meu trabalho? Caso eu fique doente, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou perder o meu salário, não vou ter direito a absolutamente nada, a atestado, como isso funciona? São condições inerentes à profissão
e que a gente só descobriu, isso eu falo por conta própria, obtendo experiência pessoal, e isso não me foi ensinado de jeito nenhum. Então, o sindicato médico, sim, ele tem esse papel de guarda-chuva dos médicos aí, principalmente dos recém-formados, vamos dizer assim. O sindicato seria um paizão para aqueles que não têm em sua casa ou não conseguem de maneira imediata acessar, que é uma grande realidade. As pessoas, elas se mudam, vão fazer a faculdade em outras cidades, depois vão fazer a residência em outro estado, muitas vezes, e você fica ali só à mercê do seu contratante, que muitas vezes não tem interesse nenhum em que você saiba o que está sendo feito naquele contrato, ou à mercê de informações dos colegas, informação de corredor, informação de boca, informação perdida. E aí o sindicato médico tem essa equipe de assessores com muita competência, que desenvolvem esse trabalho aí ao longo desses 41 anos, e também uma grande equipe de diretores, tanto os diretores da executiva quanto os diretores regionais, que atuam no estado inteiro de Santa Catarina e podem dar esse suporte para esses jovens médicos aí que muitas vezes estão perdidos. O meu apelo aqui fica para que todos os diretores que aqui estão passem essas informações ou nas suas faculdades ou para os seus residentes, convidem estes a conhecerem o sindicato médico, a entrarem nas redes sociais, a entrarem no site do próprio sindicato, onde tem muita informação de qualidade ali dentro do sindicato, do site, informações atualizadas, informações que dizem respeito a questões nacionais, questões estaduais, questões locais, questões específicas, por exemplo, da residência médica. Então, eu peço aí aos demais colegas diretores que se reúnam, que falem no boca a boca, que falem em conversas pessoais, que sempre que tiverem a oportunidade de colocar o sindicato médico, principalmente para esse jovem formado que está entrando no mercado de trabalho, que coloque o sindicato como uma ferramenta de auxílio e de parceria para todas essas questões que eu coloquei, que foram questões que eu passei assim que me formei e que fui ter a parceria do sindicato médico já durante o período da residência. Uma conversa rápida, uma conversa mais de experiências pessoais. Basicamente, eu imagino que tenha sido um resumo do que tenha sido falado aí nesses 2 dias. Agradeço novamente ao convite por poder falar. Desejo a todos aí uma boa noite e também fico aberto a qualquer dúvida dos nobres colegas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Douglas. Então, né, acho que a gente pôde, mais uma vez, aprender bastante, né? O doutor Alberto, fiquei pensando ali, né? Quantos de nós não devemos estar trabalhando na ilegalidade, né? Ou com contratos frágeis e realmente caindo em armadilhas, né? Então, muito interessante. Obrigada, doutor Alberto. E Douglas também, né? Eu acho que é muito claro os benefícios e as conquistas que o sindicato veio oferecendo aí ao longo dos anos, né? Para os médicos jovens, né? Então, isso é muito claro, né? Eu acho que o nosso desafio que a gente estava aqui conversando, eu e o doutor Ciro, é como realmente atrair mais esses médicos jovens. E eu gostei da tua fala no final, onde tu falas que realmente é através do conhecimento, né? Que é através que eles realmente saibam o que é o sindicato, que os nossos diretores levem, né, aos seus alunos, né? E nós também, né, Douglas, que a gente tem ido também, né, nos hospitais e nos locais de residência. Então, realmente, eu acho que não é o único, mas um dos segredos, talvez uma das soluções, realmente, é levar mais conhecimento, né? Então, eu não tenho pergunta no chat, né? Eu vou primeiro abrir, ver se alguém, depois eu deixo o senhor fazer pergunta, doutor Ciro. Tá bom? Então, vamos ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí ao vivo. Senão o doutor Ciro está cheio de anotações. Ou algum comentário. Comentário, Hoje, desde que não seja como aqueles ministros do Supremo, né, que dizem, serei breve, e falo 2 horas. Sendo breve, vale tudo. Aí o Rubinho corta o som, né, Rubinho? Daí eu dou um sinal para ele.
Eu só quero dar os parabéns, eu achei que o curso foi bem produtivo, foi bem interessante, ótimas palestras, só quero dar parabéns para todos, para os de hoje e para os de ontem também. Obrigada, Tanise. E o que eu tanto anotei é apenas a convicção de que a gente sempre aprende, e isso foi bem dito pelo Juliano, quando a gente ouve pessoas que têm conhecimento do que falam, né? Tanto o doutor Alberto, com as perspectivas do mundo do trabalho, nesse nosso país, que é um país em que nada é perene, nada é certo, tudo será, e infelizmente nós estamos nesse balanço, e com a provocação que o Douglas faz também, relembrando um pouco do que se viu ontem e sempre, se nós temos todos esses serviços, por que o médico jovem não desperta, não percebe que ele tem a quem recorrer quando entra com essa inexperiência, a insegurança, a preocupação que já afetou todos nós no mercado de trabalho? Então, não temos comunicação? Temos. Talvez tenhamos que mudar o modus. Esse é o que fica para mim, e apenas esse comentário, Juliane. Não vai falar parabenizando, nada do que está escrito aqui. Não, parabenizando os dois, Alberto e Douglas, também a Carla Erial ontem, mas esse é o nosso desafio, e faço minhas as palavras do Douglas no final e da Juliane. Os que aqui estão também são mensageiros, mesmo não sendo da diretoria do sindicato. Também eles têm contato, têm convívio, e os diretores do sindicato, com toda certeza, têm mais tarefa, e é o nosso papel, né? Então, parabéns, e temos trabalho pela frente. Obrigada, doutor Ciro. A Carla levantou a mão. Pode falar, Carla. Oi, gente, boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta para o Douglas, que é uma pergunta que eu nunca fiz para ele até. A gente se lamenta muito, né, no sindicato em relação à comunicação com o médico jovem. Douglas, na tua experiência nacional aí de lidar com o médico jovem no Brasil todo, essa dificuldade do médico entender a importância de um sindicato médico que promove a defesa, promove a proteção profissional, ela é também assim, ou isso é uma coisa muito específica e uma dor que a gente tem só aqui em Santa Catarina? Não, Carla, isso na verdade eu acho que em Santa Catarina a gente ainda tem um case de sucesso. O que a gente vê na maior parte dos estados brasileiros é a completa desorganização. Naqueles estados em que nem existe sindicato médico, eu não tenho certeza em relação a quais são os números, mas eu tenho talvez uma média, doutor Ciro possa me corrigir, mas eu creio que nem metade dos 27 estados da federação tem os sindicatos médicos atuantes, pelo menos. Creio que seja... Hoje eu te confirmo que são 34 sindicatos com registro no Ministério do Trabalho e 27, 28 sindicatos que estão funcionando, sindicatos médicos. Nós já chegamos a ter 54 sindicatos médicos no passado, né? Então, tu vê que são 54 já é menor com registro e com atividade formal é menor ainda, né? E 27 que trabalham. 27 que trabalham. Dentre esses, a gente tem que considerar aqueles que são regionais, né? Que são vários desses. Então, eu creio que... Mais de um desses estados. Mais de um, mas são vários que são regionais, então eu creio que existam estados no Brasil, como eu falei, que nem existe uma representação sindical. Então, essa dor que a gente sente aqui é porque nós somos muito mais envolvidos do que em boa parte dos demais estados brasileiros. É por isso que a gente sente tanto essa dor, que a gente gostaria que o médico tivesse mais presente. O que acontece também no Brasil é uma discrepância em relação, me entendam bem, ao estado que a medicina se encontra no sul do Brasil e ao estado que a medicina se encontra no norte do país, por exemplo. São questões e relacionamentos de trabalho totalmente diferentes. As condições tão precárias lá não fazem nem com que as pessoas tenham conhecimento do que é o correto ou do que é o bom, porque elas sempre trabalharam numa margem ruim. Então, para elas fica difícil cobrar algo que elas nunca tiveram acesso. A questão das cooperativas, que o doutor Alberto lembrou, no Nordeste e no Norte do país, elas são enormes. As cooperativas, elas dominam o mercado de trabalho, totalmente ao contrário aqui do sul do país. Com essas questões, então, que são questões mais regionais que qualquer outra coisa, que a gente tem que lembrar. Então, eu creio, Carla, que a nossa dor, na verdade, é uma dor de quem quer trazer muito o jovem médico para cá
em detrimento a outros estados ou outras regiões que sequer estão preocupados com isso ou sequer querem passar esse tipo de informação para exatamente as pessoas não terem condições de reclamar das condições de trabalho. Muitas vezes o contratante é também o diretor, e aí é onde a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, e aí são questões éticas e morais às quais se sobrepõem à nossa discussão aqui de hoje. Tá joia, obrigada, Douglas. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Doutor Ciro? Não, só, já que estou provocado, estou lembrando, sim, vejo Douglas, vejo Odi acadêmicos, Douglas residentes, precisamos retomar, depois das férias ligeiras de um e de outro, e a partir já da segunda-feira, as nossas reuniões com os colegas, provocar os nossos diretores regionais para que assim também o façam. A luta e o contato é constante, para tentar mostrar ao jovem médico, e não só eles, de que, se precisarmos de orientação trabalhista, temos o doutor Alberto, e não só ele, com plena capacidade de nos ajudar como tem feito. Precisando de médicos orientando os mais jovens quando começam, sim, muitos de nós já temos uma bagagem e sabemos como orientar. Temos que chegar neles, e é o desafio e o pedido aos dois diretores e a todos os que aqui estão. Segunda-feira que vem temos reunião importante, com assembleia prévia em que debateremos e aumentaremos o valor da mensalidade sindical. A inflação bate também na nossa porta, não apenas na porta de todos os outros, né? Então, segunda-feira que vem, por favor, e que os dois diretores dos jovens médicos e dos futuros médicos nos tragam informações dizendo: já agendei mais 3 reuniões aqui, os formandos já têm 3 reuniões lá. Nós acreditamos plenamente em vocês e queremos essas boas notícias na segunda-feira. Né, doutora Juliana? E as férias deles? Já passaram as férias. Tiveram em férias, agora voltaram ao trabalho. Odi e Douglas, sejam bem-vindos e vamos nessa. Tá bom. Vou deixar, então, a doutora Tanise também, se quer finalizar, se quer dar uma boa noite para o pessoal. Oi, quero dar boa noite para todo mundo, agradecer a quem está aqui até agora escutando, agradecer a participação de todos, e a gente encerra com chave de ouro, mas vou deixar o doutor Ciro ainda dar a palavra final, caso ele queira, e obrigada por tudo. Nem a palavra final, eu falo agora para ela encerrar, para dizer o seguinte: e daí? O que é que nós fazemos a partir daqui? Jornalista Camila, que está aqui conosco, no sentido de que isso será disponibilizado, nós poderemos compartilhar, ou o nosso Rubinho, nosso mestre da aparelhagem, como é que nós podemos ampliar o contato com os colegas que não estão aqui, o que será feito? Por gentileza. Doutor Ciro, nós estamos, normalmente ao final de cada evento como esse, nós preparamos um resumo, colocamos no nosso site, divulgamos nas redes sociais e disponibilizamos essas palestras no nosso YouTube. Então, eu acredito que até o final dessa semana, esses dois encontros já estão disponibilizados para que todos possam ter contato e, principalmente, lembrarem esse conteúdo que foi tão importante nesses 2 dias. Então, não encerramos hoje. A sequência, temos o que fazer e vamos em frente. Muito obrigado a todos, mas as nossas mestres de cerimônias são Tanise e Juliane, com vocês. Então, boa noite a todos, né? Mais uma vez, agradecer aí a participação, tivemos um número expressivo aí de colegas, colaboradores, assessores, muito obrigada a todos, né? Vamos preparar outro para o ano que vem, então, já, né? Não, e até já, se permite, até nós conversávamos um pouquinho antes, de que o semestre online, muito bem conduzido pela Juliane, com a ajuda da Tanise, Camila, Vanessa, são os principais elaboradores desse nosso semestre online. A ideia que nós temos para julho será do ponto de vista eleitoral. Nós provavelmente debateremos isso aqui na executiva, abriremos o espaço para colegas médicos candidatos ou hoje pré-candidatos para que possam vir conversar conosco. Veremos o que é que a legislação eleitoral exige, o que proíbe ou não, mas a ideia dos próximos momentos de semestre será com colegas médicos pré-candidatos e talvez mais à frente
com pré-candidatos ao governo do Estado, abrindo o link para os médicos que queiram inscrever-se, participar, e a gente fazer um pouco mais do que sempre fizemos. Não basta só eletronicamente dizer que o doutor A é candidato, isso, aquilo, é filiado, merece o nosso apoio. Vamos dar um pouquinho de voz a eles, para que nós, médicos, possamos ajudá-los e nos ajudar. Claro, onde não há médicos candidatos, aqueles que fecham com as pautas médicas. O sindicato, repito, é política médica, não é partidarismo, mas nós ouviremos todos os médicos filiados de qualquer matiz que eles estejam nesse conjunto de cores. Mas, e a opção individual de cada um é legítima e tal, mas os próximos semestres online serão provavelmente por esse caminho do momento eleitoral que a gente vive. Então, obrigada, doutor Ciro. Boa noite a todos, então. Parabéns, Oswaldo. Roberto, parabéns, Douglas, Carla, Berial, e vamos juntos. Boa noite a todos, parabéns também. Obrigado. Aquela fotografia tu não quer fazer? Ai, hoje eu esqueci. Abram as câmeras para que possam fotografar e tal, coisa. Que ontem estava tão colorido. Ontem estava bonito, mas hoje também está. Hoje tem gente nova aqui. Vamos abrir as câmeras. O Douglas e o Roberto não estavam ontem, eles têm que aparecer hoje, pô. Tá, senão como é que vão ganhar o jeton? Não, tem que fotografar, tem que aparecer. Os que ainda puderem abrir aí, já vi, Marta abrindo, Vânio, que bom tê-los aí junto. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tá. Muito bem, parabéns. Obrigada. Você para o aniversário.